Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos com o Ludmila Lins Grilo atualizando todas as notícias e informações. Pessoal, você tem que acompanhar esta notícia até o final para não perder absolutamente nada da informação. Não vai tomar muito seu tempo e você vai sair daqui muito bem informado, deixando os créditos ao canal do TV Injustiça. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. E claro, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo. Bora para a notícia! Dosimetria. Lembrando aqui, pessoal, anistia é muito superior e tecnicamente correto. A dosimetria, ela é inferior, ela não abrange todas as questões, ela não retorna o status quo ante daquelas pessoas, ela não vai beneficiar os exilados, ela só vai beneficiar parcialmente os que estão presos. Então, dosimetria é algo que eu considero, e inclusive a ASFAV já divulgou uma pesquisa dizendo que os próprios presos do 8 de janeiro desprezam a tal da dosimetria, ainda que aquilo, num primeiro momento, possa ser para eles a liberdade. Eles já entenderam que uma vez que passe a dosimetria, você depois não vai conseguir uma anistia. Muito esforço vai ser despendido para conseguir a tal da dosimetria, que é algo meia boca. Então, uma vez conseguida a dosimetria, a anistia não vai rolar. Então, você não resolve totalmente o problema daqueles que estão presos e você ainda condena todos os exilados. Lembre-se que tem centenas de exilados, muita gente lá na Argentina. Tem gente que está até catando lixo. Você vai condenar todos esses exilados a permanecerem no exílio. Então, eu não falo por mim, eu vou ficar aqui mesmo, outras pessoas estão legais, mas outras pessoas não estão com a vida legal. Outras pessoas estão passando dificuldade, estão passando fome, estão sem emprego, estão morando em cubículo, em cortiço. Então, você, passando uma dosimetria, você condena esses exilados, por exemplo, esses exilados da Argentina, a permanecerem lá. Eles não vão querer voltar para o Brasil para ter que enfrentar uma pena, ainda que menor. Então, assim, eu sou totalmente contra essa tal da dosimetria, sem contar a questão da falta de tecnicidade. Não existe isso de legislativo mexer em pena aplicada pelo judiciário. Isso não existe, isso é invenção. E parece que o Hugo Mota, ele cancelou uma viagem que ele ia fazer à Europa. Vocês viram isso? Eu achei essa notícia relevante para a gente passar aqui. Olha, Hugo Mota desiste de viagem para ver o Papa após a prisão de Bolsonaro. Deve ser muito católico ele, né? Provavelmente queria ver o Papa. Após a prisão de Jair Bolsonaro, presidente da Câmara, Hugo Mota, cancelou viagem à Europa nesta semana, onde encontraria o Papa Leão XIV. Bom, por que vocês acham que o Hugo Mota cancelou essa viagem? Digam aí nos comentários. Por que vocês acham que o Hugo Mota desistiu de ver o Papa? Bom, existe mais de uma corrente de pensamento e pode haver mais de uma justificativa, inclusive. Eu vou colocar aqui na mesa, né, o que eu penso, e vocês fiquem livres aí para tomar o posicionamento de vocês. Para mim, das duas, uma. Ou o Hugo Mota, ele está vendo que a anistia vai ser pautada, ou a dosimetria, enfim, alguma coisa grande vai ser pautada, e ele quer o protagonismo, ou ele vai ver que alguém vai pautar, que o substituto dele pode ser que paute, e ele não quer deixar isso acontecer, ele quer sentar em cima do processo e não deixar votar nada. Então, para mim, existem essas duas possibilidades.
né? Ou ele está querendo protagonismo, ou ele quer sentar em cima e não deixar votar. Me digam aí nos comentários o que vocês acham. Quando os deputados eles votam a urgência, e essa urgência já foi votada, eles não votam o texto, eles só votam que aquele assunto ali é urgente. Olha, reconhecemos a urgência desse assunto aqui, mas ainda não existe um texto para eles votarem. Os deputados da oposição, eles garantem que eles já têm os votos para aprovação da anistia na Câmara. Vamos passar mais aqui. O cancelamento da viagem lá do Mota foi confirmado a coluna pela assessoria de imprensa do Mota, a coluna do Igor Gadelha, do jornal Metrópolis. Foi confirmada a coluna pela assessoria do Mota. O deputado visitaria Paris, onde participaria de um evento do grupo LIDE do João Dória. Depois iria até a Itália para encontro com o pontífice no Vaticano. Segundo interlocutores do presidente da Câmara, a desistência da viagem não foi causada pela prisão de Bolsonaro, mas sim por causa da pauta da Câmara. Falta cerca de um mês para o início do recesso parlamentar. Então, você veja, a anistia, se for pautada esse ano, vai ter que ser agora. Tem que ser nos próximos dias, porque daqui a pouco vai vir o recesso. A semana deverá ser marcada por uma forte pressão dos bolsonaristas na casa para que a anistia seja pautada. Aliás, eu vou fazer até uma ressalva em cima desse texto aqui. Isso não deveria ser uma pauta bolsonarista. Isso é uma pauta patriótica. Isso é uma pauta de quem tem algum apreço pela justiça. Isso não é uma pauta dos bolsonaristas. É uma pauta de qualquer pessoa que tenha um mínimo de... Se você já viu esse anúncio... segurar o projeto. Ele está muito pressionado, uma vez que já haveria votos suficientes para a sua aprovação. Então, os deputados da oposição, eles garantem que eles já têm esses votos para aprovação da anistia na Câmara. Então, o Hugo Mota, ele está segurando. Eu acho o seguinte, se o Hugo Mota achasse que ele não tem os votos para aprovação, eu acho que ele já teria liberado essa votação, vocês não acham? Se não houvesse voto para anistia, vocês já não acham que eles já teriam liberado isso para cair logo a anistia e ninguém falar mais nisso? Eles iam falar assim, olha, eu botei para votação, o Congresso não quis, lamento. Então, se eles estão segurando com essa força toda, mesmo diante dessa pressão toda, pode escrever, é porque eles já sabem que tem a quantidade de votos necessária para aprovar a anistia. Senão já tinha posto para votar. Não é isso? Eu estou falando besteira. O pessoal aí está falando no chat sobre o texto do Crivella. Lembrem que todos aqueles textos que tramitam na Câmara, e o do Crivella parece que é o que está lá sendo cotado, tal, todos eles podem sofrer emendas, destaques. Então, aqueles textos que estão lá não são os textos definitivos. Ninguém sabe ainda qual que é o texto definitivo. Vocês sabiam disso? Tudo pode acontecer ainda, inclusive nada. Mas o fato é que todos aqueles textos que estão em votação, inclusive do Crivella, podem sofrer um substitutivo, podem sofrer emendas. Eu acho que o público ainda não sabe qual vai ser o texto final. E saibam de uma coisa, tem textos rolando nos bastidores e que o público ainda não tomou conhecimento. E eu adianto aqui para vocês uma coisa, textos melhores. Textos melhores, tá? Melhores do que o que estão rolando lá na Câmara. Eu fiz um estudo com todos os textos. Nenhum deles atende aos anseios daqueles que estão presos ou exilados. Nenhum deles. Todos eles deixam a desejar. Tem textos que ainda não foram liberados ao público que são melhores, tá? Mas, enfim, vamos deixar as coisas acontecerem, não quero aqui atropelar nada, tá certo? Mas é isso.
E em relação a essa questão de dosimetria, deixa eu passar aqui um slide. Olha só o que saiu na coluna da Malu Gaspar. Ministros do STF deram aval à dosimetria articulada por Paulinho da Força, Temer e Aécio. Essa notícia, ela já é um pouco antiguinha, vocês lembram, né? Salvo engano, é uma notícia de setembro. Isso não é absurdo? Ministro do STF, que deve se manter ali julgando dentro dos autos, ministro ficar dando aval a ações políticas. Mas eles noticiam isso assim como se fosse a coisa mais normal do mundo. É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Moraes fixa inelegibilidade de Bolsonaro por mais de 35 anos e veto vai até 2060. Com base na lei da ficha limpa, a decisão foi encaminhada ao TSE após sentença por suposta tentativa de golpe. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou ao Tribunal Superior Eleitoral que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível por mais de 35 anos, com prazo estendido até 2060. A medida decorre da condenação que somou 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, constituição de organização criminosa armada, além de danos qualificados e grave ameaça. O novo período de inelegibilidade foi determinado com base na lei da ficha limpa e comunicada formalmente por Moraes, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, para fins de cumprimento das restrições eleitorais previstas após decisão colegiada do Supremo. No julgamento, o STF declarou a inelegibilidade de todos os réus do núcleo central da tentativa de golpe, incluído Bolsonaro, com base na condenação criminal transitada em julgado. O intuito do ofício enviado ao TSE é assegurar a execução das penas e a repercussão imediata na esfera eleitoral. Antes da decisão atual, o ex-presidente já havia sido declarado inelegível pelo TSE em 2 julgamentos realizados em 2023. O primeiro tratou da reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, considerada como abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A segunda ação envolveu o uso eleitoral das comemorações do bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022. Ambas as decisões fixaram pena de inelegibilidade por 8 anos a partir das eleições daquele ano, com validade até 2030. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário.